Seja bem-vindo, né, a todos os irmãos, né, que nos acompanham no ministério. Paz do Senhor Jesus a todos, né, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos. Estamos aqui na segunda parte, né, com o pastor. Agora nós vamos entrar na parte ministerial, algumas dúvidas a respeito do ministério, né, da sua vida no ministério, né, os irmãos que já conhecem, já sabem como o ministério funciona, mas para alguns que não conhecem, vão estar conhecendo aqui o ministério nesse momento com algumas perguntas que a gente vai estar fazendo ao pastor. Lembrando os irmãos, caros queirem, né, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, nos envie nos comentários, mande para nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar adicionando no futuro, se o Senhor, nosso Deus, assim o permitir, né? Está aí o nosso pastor também fazendo a sua saudação nesse momento. Obrigado, que Deus abençoe. Estamos dando prosseguimento, né? Essa podcastzinha que nós começamos falando a respeito primeiro da minha vida pessoal, da conversão. E vamos agora dar continuidade falando a respeito do ministério. Esteja conosco e que Deus te abençoe. Em que momento ou como foi o chamado, né, para o senhor trabalhar nesse ministério de restauração de casamento? A coisa que entrou de uma forma até mesmo sutil, porque eu nunca pensei, eu nem sabia que existia um tipo de ministério nesse sentido. O meu propósito, antes, na verdade, eu não queria nem mesmo ter igreja. Não queria ser pastor de igreja. Eu preguei em várias igrejas no passado, já recebia convite. O meu objetivo era ir pregar na igreja dos outros e acabou, não ter responsabilidade com ovelha nenhuma. Ser um pregador itinerante? Exato, eu queria ser um pregador itinerante. Naquela época existia, os mais antigos conhecem, na internet, na época do Orkut, nós tínhamos o ICQ e MSN. Então já tinha algumas pessoas que me conheciam, contato, não sei como, e pedia orações, aconselhamento, e eu orientava por ali, conversava, vamos totalmente. E eu conheci não pessoalmente, mas através da internet, uma moça, jovem senhora, na verdade, muito bonita. Ela é bonita, ela estava querendo arrumar um casamento, eu também estava. Achei, ela tinha um filhinho. Aí começamos a conversar, e a conversa estava fluindo bem, rapaz, o negócio estava dando certinho. Estava dando uma perspectiva de futuro, né? Tava, eu estava animadinho, rapaz. Sempre nós conversando, várias vezes por telefone, MSN, e já estava me programando para nos encontrarmos pessoalmente. Aí um dia eu conversando com ela ali e ela tinha pouco tempo que ela tinha separado, divorciado. Naquela época ainda dava entrada de divórcio ali, a separação daí podia mudar ainda. Tinha negócio de desquite, divórcio. E ela então estava divorciada, o marido dela estava com uma missionária, uma evangélica, uma missionária aí. Dela também naquela, sozinha com o filho dela. E nós já estávamos engajando um dia, conversando com ela no MSN, o senhor me fala assim: fala com ela que ela vai voltar pro marido dela. Aí entendi de ignorar Deus, foi que não atrapalhar meu esquema aqui. Sacanagem, não. Né? Isso aí não tô fazendo nada errado. Como é que é? Não é a voz de Deus? Não é a voz de Deus, não tô fazendo nada errado, desonesto. Aí continuei meu papo com ela. Deus falou, fala com ela que ela vai voltar pro casamento dela, o marido dela voltar para ela. Fala com ela, eu digo, Senhor, mas o marido dela já está com outra. Ela é livre, ela é casada. De que isso? Aí foi, eu tentei resistir, no final tive que falar, falei, olha, falar uma coisa com você, não é o que eu queria, mas Deus está
dizendo que você vai voltar pro seu marido, seu casamento vai ser restaurado. Vai ser restaurado, você ter sua família. E além do mais, você não vai ter mais uma filha dele. Que isso, tá me enganando? Ela foi com raiva. Com razão, né? Tá me enrolando esse tempo todo, né? Agora essa desculpa. Eu não quis papo comigo mais não. Depois eu morava sozinho, conversando com Deus, eu falei, tá vendo, senhor? Foi com raiva. Aí passou um tempo, um dia, não sei quanto, ela voltou a me procurar. Mas que conversa foi aquela? Eu falei, não, exatamente, Deus não falou. É o que vai acontecer na sua vida. Mas não é possível, ele está com outra. E a partir daí que eu comecei a orientar, não orientação de homem nenhum, mas Deus me orientava exatamente como falar com ela, como ela tinha que proceder. E também foi a primeira decepção que eu tive também na desobediência. Com o tempo o marido dela voltou a procurar ela seguindo todas as orientações. Até que teve um dia que eu disse pra ela, falou, mantenha-se afastado. Não, cara, ela pegou, caiu. Ainda transaram no carro dele. Briguei com ela, sei. Mas foi, ela não vou fazer mais. Eu fui orientando. O casamento dela foi restaurado. Depois foram, não foram só. Voltou o casamento ativa. E o marido dela largou lá o adultério, eles viveram muito bem, tiveram uma filha. E ela mesma fez questão, divulgou para colegas, depois com amigas dela me procuraram. Aí sim, começou meu ministério a partir daí. De restauração, não sabia que existia esse tipo de coisa. Aí comecei, aí surgiu uma, outra, e fui por aí. E por aí afora, foi assim que começou. Não que eu quisesse. Claro que qualquer pessoa em sã juízo não ia querer esse tipo de ministério para ele. E aproveitando a deixa, né? Essa questão do restauração de casamento, que a gente quer a pergunta mais complexa e mais difícil, né? Que talvez muitas pessoas o façam hoje em dia, né? Apesar de hoje já ser comum a questão do divórcio, né? E como foi essa revelação do Senhor na palavra. Isso está na palavra. Isso não é uma revelação individual, não, está na palavra, está na né? palavra. Então em que momento assim os olhos do Senhor foram abertos, né? E como que o Senhor se sentiu em relação a isso? Porque é um ministério que as pessoas procuram até rejeitar essa questão. Como que o senhor se sentiu em relação a isso? Como que foi, né? Que momento que o senhor estava lá estudando e não, mas porque primeiro chegou essa dura realidade? Eu comecei a pensar que eu podia estar sendo enganado pelo diabo, então fui pesquisar na Bíblia. Pesquisei de todas as formas, cada vez mais me surpreendendo. Deus me mostrava exatamente no versículo tal como era, o que é o casamento, o que era. Isso foi me assustando. Eu digo, não tem jeito. Certa feita eu já estava com a igreja, não, vi abrir igreja lá depois, mas eu ia lá, me chamavam para ir pregar numa igreja em João Monlevade. E uma das pessoas lá, já que eu frequentava bem ali, aquela região, uma mulher que ia casar, queria que eu fizesse o casamento dela. Tentei, o nome dela vem, até hoje ela me acompanha no Facebook. Eu ia fazer o casamento. Aí Deus falou, não, ela já é casada. Não está divorciada, ela já estava convivendo com outro homem, já tinha filho com esse outro homem, queria legalizar a situação e queria que eu fizesse o casamento. Aí eu fui, não, Deus não deixou. Deus não permitiu que eu fizesse o casamento. Aí eu falei, não dá não. Infelizmente, não tenho base para isso. Não tenho base. E em João Monlevade surgiu muito esse tipo de situações para mim. Aí o que aconteceu? No dia, então ela pediu, como o povo tinha muita consideração por mim,
que no dia que vai ter o culto, que eu pelo menos estivesse na igreja. Eu falei, então, vou na igreja. Aí quem fez o casamento foi uma pastora. Ela fez o casamento, mas eu não fiz. E Deus me mostrou várias situações, inclusive naquela região Deus usou também várias vezes. Tem uma irmã dela, por sinal, casada, separou, divorciou do marido, e Deus me mostrava o que eu preguei para essa mulher, para ela voltar para o casamento dela, preguei para o marido, aí não voltaram, foram fazer isso para ela, passaram o tempo depois, voltaram, mas depois saíram de novo, então aquela confusão. Mas Deus mostrava na palavra, eu já não tive como achar que era coisa da minha cabeça. Não, foi o diabo que falou, não, pô, tá aqui, Deus mostra aqui, e pronto. Essa é uma das grandes dificuldades hoje, que as pessoas elas querem achar um meio, uma forma de justificar as suas ações, as suas atitudes, né? Vivendo na prática do pecado. E o divórcio em si, como diz a palavra do Senhor, nos ensina que o homem casou, né? Ambos uma só carne, né? E se Deus uniu, não separa o homem. Então é uma condição ali vitalícia, né? Então se você está no erro, né? Não é melhor ninguém falar sobre o próprio pastor falar a respeito disso. Se conserte, ponha a sua vida em ordem, né? Exatamente. Isso é muito sério. A sua salvação, o Senhor, ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e para que nós não continuemos na prática do pecado. E o adultério continua sendo pecado, tá? Fornicação continua sendo pecado. Então abandone o pecado, volte para o Senhor. Grandioso é em perdoar, mas é necessário o abandono do pecado. Pastor, qual que é a parte mais difícil ou dolorosa hoje no ministério? Mais difícil? Primeiro você conviver, por exemplo, como eu falo com você, eu tenho situações difíceis de mulheres que são literalmente maltratadas pelo marido, maridos opressores, violentos, e eu tenho que falar com elas que elas têm que lutar pela restauração. Então, não, você não pode divorciar e casar com outro. Você tem que voltar para ele. Que, não, se ele está agindo, sendo violento com você, mandar ele para a cadeia. Nós podemos, vamos denunciar, eu ajudo a denunciar, que ele seja preso, mas divorciar não. Tem que, não, mas ele maltrata os meus filhos, vamos denunciar, mas separar não, divorciar não. Então é uma situação difícil, porque eu, de maneira carnal, eu olho, por exemplo, tem muitas ovelhas que são minhas amigas hoje, que realmente eu já amo como irmãs, como pessoas queridas. Aí eu vejo as covardias, né, que os maridos sendo usados pelo diabo fazem com elas, né, aquele desrespeito, tudo. Mas eu tenho que falar com ela, não, vamos lutar, vamos perseverar. Esse é um fato que a gente sabe muito bem. As pessoas às vezes falam, vamos lutar pelo meu filho é usuário de droga, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, e as pessoas aceitam essa situação. Mas quando é o cônjuge, quando é o marido, não aceitam, né? Então você vê a contradição que é, e sendo que a palavra fala que você é uma só carne com seu marido, você é uma só carne com a sua esposa. Exato. Com seu filho você não é uma só carne, né? E essa questão de que as pessoas têm mais facilidade de crer que Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Deus transforma mais o pecador, mas não restaura um casamento. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu entendo, eu mesmo já passei diversas vezes por esse sentimento de proteção, né? Porque conforme você convive, você vai vendo, você
é como uma irmã, né, mesmo, de Sim. fato, e você não quer que o sofrimento, o marido canalha, o marido que não presta, você quer que ele vá para o caixa-prego, né? 7 pau. Sim, Então. exatamente. Mas vontade carnal é a essa. nossa natureza é carnal, né? O senhor já teve vontade de largar o trabalho pastoral? Sim ou não? E por quê? Pastor, não, vou ficar na minha. Não vejo. Por que não? No início, quando o senhor me colocou à frente desse ministério, sim, porque quando eu falei, caramba, isso é uma batalha muito difícil. Mas depois, não mais por quê? Porque eu sou consciente que eu sou pastor. Só isso. Eu não estou pastor, eu sou. Enquanto eu estiver vivo, eu sou pastor. Então o que eu tenho que fazer? Pastorear. Não fazer outra coisa, descansar, não. Tem um negócio aí, não, jubilar, aposentar. Eu não acredito que o pastor possa fazer isso, não. Penso da mesma forma. Eu não acredito disso. Eu acredito que a minha aposentadoria vai ser quando estiver com o Senhor. Aí ele me recolhe tudo, eu vou me aposentar. Mas fora isso, eu não penso realmente, porque Deus coloca um amor, como nós estávamos falando, são como irmãos e irmãs, mas na verdade para mim é ter mais do que isso. Eu consigo ver como se fossem filhos e filhas. Para mim é desta maneira que eu vejo, às vezes quando eu falo, então minha filha ou meu filho, mas exatamente estou falando, pensando desta maneira. Então, o pai não abandona, você pode virar as costas, não sou mais pai de vocês, não existe. Então, realmente eu não penso, eu nunca pensei desta maneira. Quais atitudes o senhor teve que tomar no ministério e já se arrependeu? Uma atitude que o senhor tomou e falou assim, rapaz, me arrependi de ter feito isso, Eu já, vamos falar assim, em termos de arrependimento, eu já tive algum arrependimento, por exemplo. Primeiro em termos adquirir, fazer algum mau negócio no ministério. Já tomei umas pancadas feias para não ficar esperto. Eu achar que é Deus ali, mas é a minha vontade que queria, eu quero fazer isso. Também. né? E segundo, por agir com sentimentos. Deus me mostrar, por exemplo, em relação a algumas pessoas, mas eu, em relação ao sentimento, eu digo, não, vou dar uma oportunidade, Deus pode mudar. Não, se Deus já mostrou que não vai, não insiste, não. Não insiste, que é decepção mesmo. Às vezes, eu já tive situações, a pessoa me procurar e fala, não, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Deus fala, não vai ser. Não é dos meus, não é das minhas. Mas eu insisto, depois tem umas decepções feias, terríveis. Né? Na sua opinião, qual o seu maior erro que o senhor já cometeu no ministério? No ministério? Exercendo no ministério, né? Depois que eu tô servindo a Cristo, fui chamado ao pastoreio e tal, que fica de exemplo para nós, né? A gente vai aprendendo, né? Um dos maiores erros que eu cometi, eu acho que foi em relação à minha filha. Ela é uma boa filha, tá? Ambas são boas filhas, mas talvez eu estava olhando muito com os olhos paternal ali, e elas estavam no ministério, lia a Bíblia, eram boas meninas, né? Me obedeciam, mas se eu tivesse observado bem, eu veria que elas não eram convertidas. Bem, na verdade, minhas filhas nunca foram convertidas. Elas liam a Bíblia, faziam o que eu mandava mais por fazer. Eu errei por deixar uma viver cantando, errei por deixar outra ali tomando conta da secretaria. Então eu me arrependo, sim, que foram erros
que eu não deveria ter cometido, porque eu misturei as coisas. Isso não quer dizer que eu tenho raiva da minha filha, não. Ao contrário. Tá, tem uma que realmente tem me dado mais trabalho, mas a outra, a mais velha, a Ana Bia, que está formando formando agora em psicologia, ela 2, 3 vezes por semana vem almoçar aqui comigo, conversa comigo, nós temos um bom relacionamento. Ela está no mundo, mas não é o que eu falo que está no mundo, não é que ela está na prostituição, não está fazendo nada, não. Só não está na presença de Cristo. Tá? Quer ver? Então que... Entendo. Acho que a dificuldade maior, acho que para todos, né? Sim. Para todos é a gente... Eu não vou dizer assim que a gente faz a pergunta, né? Logicamente, mas não é... É mais para a gente estar atento, né? Fica um erro, uma falha, ou às vezes uma falta de percepção ali, a gente não conseguir, né, o que deseja, né? Mas sim, entendo. Qual a sua maior alegria no ministério? É quando eu vejo as pessoas convertidas. Eu vejo hoje, não dá para citar nomes, mas eu tenho várias ovelhas que se converteram realmente. São convertidas, tanto homens quanto mulheres, que são cristãs, que são realmente homens e mulheres de Deus. São pessoas que eu tenho certeza, se Deus não restaurasse o casamento delas, elas continuariam com o Senhor. Então, quando eu converso com essas, de glória a Deus, que maravilha. Então, essa é uma alegria para quando eu vejo realmente pessoas literalmente convertidas. Não é, não, porque está vendo mais pessoas para o ministério. Não estou querendo negócio de mais pessoas para o ministério, estou querendo mais pessoas em Jesus. É só isso. Essa é a minha alegria. Eu falo que na palavra, né? Ele vai ver o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, né? Quando a gente vê que alguém realmente se converteu ao Senhor. E nós somos enganados uma única vez, né? Nós dois, né, Márcio? Pois é. Olha, eu falo, não, rapaz, se converteu mesmo, tá dando testemunho, depois. Vai! Né? Aí vem a decepção, a dor. Igual, né, a estrela no céu. Qual estratégia o senhor usa para a leitura da Bíblia e de oração? Para ter essa constância, né? Aconteceu na estratégia, assim, né? Não existe estratégia. O que você tem que fazer como Paulo faz, esmurrar o seu corpo. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia, claro. Ou por aqui, pela internet, por exemplo, tem que estar acompanhando para não fazer um e-mail. Todo dia eu faço a mensagem no e-mail. Todos os dias eu gravo vídeo, tem que ler, outra parte. Mas independente disso, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu leio 7 capítulos da Bíblia. Estou com vontade? Não. Não estou com vontade, não. Falar, não, pastor, todo dia de madrugada você acorda com toda disposição para ler a Bíblia? Não. Tá, quantas vezes, às vezes eu fico ali, eu podia ficar mais um pouco na cama, hoje eu não vou ler a Bíblia, não podia ficar sem ler, né? Depois fala, não, peraí, não é assim não. Tem que criar rotina. Eu tenho uma rotina, eu posso deitar ali e começar a cochilar, até de uma soneca. De repente acordo, peraí, eu não orei. Eu vou pegar a cama, eu vou meter meu joelho no chão e vou orar. Eu tenho que fazer isso, é rotina. Sim. Você quer que entenda isso? Rotina. É rotina. Aí eu tô cansado, não importa. Eu dormi tarde, não importa. Aí eu acordei de madrugada, acordei atrasado, não importa. Eu tenho que ter essa rotina para orar. E mais, várias vezes tô cansado, às vezes já tô cochilando. Teu irmão, irmã me liga, pastor, tô acontecendo, e você pode orar comigo que agora tá assim. Eu não vou dizer que não posso. Por isso que eu falo, eu durmo de roupa. Eu só escorrego da cama ali de joelho. Igual a questão da alimentação. A gente tem que comer. Tem que beber água. Tem que tomar banho. Então vamos alimentar aqui. Exatamente, né? Manter essa rotina. Com certeza é importante. Com a experiência... Você ia falar algo? Pode ficar à vontade. Não. Com a experiência que o senhor tem hoje, qual conselho o senhor daria para si mesmo se estivesse começando? Focar na palavra de Deus. Não se deixar enganar por
pelos pregadores pelo mundo. Eu, a bem da verdade, eu fui enganado muito tempo. Até eu queria, né? Talvez você ache que eu permitia, principalmente na época do Conselho de Pastores, lidando ali com a pastorzada, principalmente pela posição que eu ocupava, eu era muito bajulado. Essa que é a realidade, era bajulado. Lisonja, né? Isso. E eu começava a ver aquele povo como homens de Deus, mulheres de Deus. Não tinha pessoas que faziam, olha umas coisas hoje. Ah, não tem. Ô pastorzão, não vem cá, eu tenho que tirar uma foto com você, eu tenho que tirar. Tem lá no Facebook do senhor, né? Tem lá no Facebook, tem, vou encontrar lá. Pessoas de segundo casamento, igual o Magno Malta e vários outros. Na terra está tudo bem, tudo certo. Várias denominações, aquela coisa. Hoje, vou ser sincero, se fosse hoje, eu teria afastado 100% dali. Porque às vezes no início você quer estar, porque são os grandes, cara. São os pastores. As principais lideranças aí das grandes denominações de Minas está ali. Vinha gente de outros estados também, sempre das reuniões. Não, cara, não dá certo, não. Essa que foi a ministra do Bolsonaro, como chama aquela mulher lá? Eu entendi. Eu sei que é, mas não lembro. Uma advogada também. Então ela sempre vinha ali, a gente conversava e tudo. Mas ela também tem suas coisas que deixa pra lá. Né? Vamos evitar, né? Evitar fadiga. Exato. Hoje, qual a maior necessidade do ministério? A maior necessidade nossa, realmente... que materialmente falando é colocarmos as contas em dias, porque isso me incomoda, porque uma igreja está com as contas como estão. Não é que tem nada, nós estamos conseguindo certo, de um lado, do outro, mas eu ainda estou tentando resolver questões com a receita e outra, uma série de coisas. Então realmente isso é uma necessidade, mas se Deus vai prover na hora certa, na hora que Ele quiser. Mas agora isso que eu disse para você, que é o meu sonho agora, e o ano que vem nós vamos estar já com o tempo ali, para nós não estar... Tira o aparelho para fora, para filmar isso. Não tá ter o lugar certo, né? Tem ligar tudo, ficar tudo certinho ali, igual ainda hoje estava conversando Paulo e falou, Paulo, aqui agora nós vamos fazer o mezanino para ficar lá em cima, lá de frente. Não tem direito para ficar muito alto, então vai ficar. Né? O que o senhor deseja em relação às ovelhas do ministério? Obediência. Não obediência porque eu estou falando, mas ser a palavra de Deus. Porque quando eu oriento, não tem que fazer isto, aquilo, eu queria que elas entendessem da seguinte forma: eu não ganho nada materialmente falando, emocionalmente falando, se elas fizerem ou não fizerem. O que eu quero é ver o cumprimento da palavra de Deus. Eu sempre falo, se não existir obediência, se não existir esse acordo, esta união ali, não vai acontecer nada. Então, o que eu espero é que obedeçam. Mas, não, pastor, mas é porque eu não sei, não, se tem dúvida sobre alguma coisa que eu estou orientando, vamos para a palavra, vamos ver. Não, se tem dúvida, que chega para mim e pergunta ao pastor, mas onde está isso na Bíblia? Baseado em onde? Em que parte da palavra de Deus? Onde está? Que eu vou explicar, que eu vou ensinar. Essa que é a realidade. Então, eu espero sim que viva em obediência, porque viver em obediência não tem condições da palavra de Deus não se cumprir. Eu, ao longo dos anos de ministério, eu só vi a palavra de Deus se cumprir. Quando ela não se cumpriu, não foi falha de Deus, não é nada, não foi falha nossa. É nós que estamos falhando. Então, sabe uma coisa que eu desejo exatamente? Que vive em obediência à palavra, ao Evangelho de Jesus Cristo.
E não nos engane, tem muita gente que vive no engano. Engano não, porque profeta tal falou, ao profeta Jeremias, porque Moisés, porque Salmo, então não interessa o que falou. O que Jesus diz? Interessa, Jesus sempre fala, mas eu vos digo. Exatamente. Ele é a verdade. Pronto. Meus irmãos, chegamos aqui ao final, né, desse testemunho, né, desse papo com o nosso pastor, né, ele contando um pouco do seu testemunho, da sua vida. Agradeço a todos os irmãos que nos acompanham, que compartilham, né, da nossa fé, da palavra do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a vida de todos os irmãos. Então você que nos acompanhou, dá aquele singelo, né, curtida, joinha aí para ajudar o ministério a palavra do Senhor alcançar mais vidas. Compartilhe, participe sempre conosco dos cultos, né? A gente está sempre em comunhão, sempre partilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Pastor, com as considerações finais em nome de Jesus. Sim, simplesmente reafirmando que o Rafael já falou, né? Obrigado, você que está conosco, tem nos acompanhado, você que é ovelha do ministério, você que está chegando agora, você que é só admirador, né? Que Deus abençoe realmente a sua vida. Eu acho que se você, como eu sempre lembro, se você acha que nós fazemos o que é certo, o que é correto, se você concorda, então vamos trabalhar junto em prol disso, vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos dar o seu joia, vamos fazer, porque isso é evangelismo. É o que nós vemos. Muito obrigado. Algumas dúvidas depois vocês colocam no comentário, manda pelo WhatsApp, manda e-mail, tá bom? Fica na paz, Jesus abençoe, que a bênção, a graça, a misericórdia e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos.